nossos pastores pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Como diz o irmão Renato, é sempre, quando nós subimos para pregar a palavra de Deus, é sempre um temor, né? A gente treme, a gente estreme, mas Deus é fiel, porque Deus é que faz todas as coisas. Abra a sua Bíblia, irmão, em nome de Jesus, sem delonga, no livro de Juízes, capítulo por número 6, verso por número 11, livro de Juízes, capítulo de número 6, verso de número 11, vamos ler alguns versículos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Os irmãos, fiquem à vontade, amém? Você está na casa de Deus, você tem liberdade para adorar a Deus. O irmão Renato disse que nós somos um corpo, então o corpo tem que estar bem ajustado para que Deus trabalhe em nosso meio. Nada vai acontecer se for da minha vontade, mas se nós se reunirmos junto e adorarmos a Deus, Deus irá operar em nosso meio. Diz a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra e que pertencia a Joás. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Senhor meu Deus, eterno e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, queremos te adorar, Senhor, nessa noite, pela oportunidade, Senhor, que nos foi dada para glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, Senhor, e que nessa noite o Senhor continua, Pai, falando em nosso meio, operando em nosso meio, manifestando o seu poder, Senhor, em nosso meio, Deus, porque se não for, Pai, a tua presença, nada aqui, Pai, podemos fazer, porque somos pó, somos cinza e somos filho, Pai, de ti, Senhor, mas precisamos do teu agir, precisamos do teu poder, precisamos da tua graça, precisamos da tua intervenção, Pai, precisamos, Senhor, do milagre da sua parte, Deus, precisamos ouvir a sua voz, meu Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor está aqui nesse ambiente, Senhor, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem operado em nosso meio, e Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco, e possamos ver, Pai, o teu manifestar, Senhor. Meu Deus, opera, Pai, nesta noite tremendamente em nossos corações, que nós viemos sair daqui, Senhor amado, debaixo da tua presença, guiado, direcionado pelo teu Espírito Santo, e que este culto, Pai, não seja um culto comum, um culto raso, mas seja um culto espiritual, Senhor, onde o teu Espírito, meu Pai, venha ter liberdade para atuar em nosso meio, Senhor, que nossos corações venham estar abertos, que nossos ouvidos venham estar atentos, Senhor, para ouvir, Pai, e entender a tua perfeita e bondade, agradável vontade nessa noite, meu Senhor. Que nada, Pai, venha impedir este culto, Pai, que nada venha impedir, Pai, o teu agir nessa noite, meu Senhor, que toda barreira espiritual venha cair por terra, Senhor, que todo principado, toda potestade do ar, toda nuvem negra de demônios, Senhor, não venha, meu Pai, impedir, Pai, o teu agir, porque antes que vier o Senhor é, e ninguém que possa escapar das tuas mãos, e operando, Senhor, quem impedirá, Senhor? Ninguém pode impedir o teu agir, ninguém pode impedir o teu mover, ninguém pode impedir, Pai, quando o Senhor quer trabalhar, Senhor. E eu sei, Pai querido, que o Senhor nessa noite tem coisa para liberar sobre o teu povo, sobre nossa vida. É que eu te peço em nome de Jesus, amém, irmão? Lemos um texto conhecido no livro de Juízes, do capítulo 6, do verso 11. A Bíblia vai dizer que Gideão está malhando trigo no lagar, e um anjo vai aparecer para Gideão e vai dizer: varão valoroso, vai tu nessa força. Entenda bem que quando Gideão está malhando trigo no lagar, porque o povo, os medianitas, os malequitas vieram contra o povo de Israel, ou seja,
tudo aquilo que Israel produzia, eles tomavam para si, eles destruíam as suas hortas. Durante 7 anos Israel passou por esse pesadelo, passou por essa prova. E por que Israel passou por essa prova? Porque Deus tinha tirado o povo do Egito, Deus tinha livrado o povo, Deus tinha dado livre acesso ao povo. E Deus disse para ele: olha, na cidade onde vocês estão, existe os amorreus, e vocês não se misturem com os deuses deles. E a Bíblia diz que esse povo, ele se declinou a Baal, se declinou aos deuses de gesso, deus de pau, deuses feito por artifício, por mão humana. Então agora Israel vai ficar 7 anos agora sendo perseguido pelos medianitas, pelos malequitas. E a Bíblia diz que tudo que Israel produzia, a Bíblia relata que esses homens, eles entravam na cidade com os seus camelos, e entrava dentro da cidade, tomava para si toda aquela colheita que Israel produzia. Israel sempre produzindo, e eles entrando e pegando. Portanto, que Israel vai chegar em uma miséria tão grande, uma escassez tão grande, que agora o povo vai se esconder, habitar em cavernas, em covas, para que se livrasse desse povo. Só que a Bíblia diz que esse homem chamado Gideão está malhando trigo no lagar. Gideão está no lugar desapropriado. Gideão está no lugar que não é de malhar trigo. Malhar trigo é na areia, não é não é no lagar. Lagar é lugar aonde se gera uva, vinho, se espreme uva para gerar vinho. Só que Gideão, menos estando no lugar desapropriado, Gideão está produzindo, porque Gideão é um obreiro, aleluia, que não importa para ele local, não importa para ele lugar, ele tem que produzir. Gideão é um tipo de obreiro que ele se destaca, ele arruma um jeito para que viesse produzir. Gideão está no lugar escondido. Por quê? Porque se os soldados vissem Gideão produzindo, eles matariam Gideão. Mas Gideão está escondido e está produzindo. Gideão está multiplicando trigo para salvar o povo. Gideão é um tipo de pessoa que ele pode estar em qualquer lugar, mas o lugar que ele está produzindo. Então Gideão, ele está nos ensinando nessa noite que não é o lugar que você está, não é onde você habita, não é de onde você saiu, mas é o que você está fazendo para que Deus venha reproduzir e produzir sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui e disse: olha, esse emprego que eu entrei é tão ruim. Você orou por ele, você jejuou por ele, Deus abriu essa porta e você entrou, e por causa de uma luta, de uma prova, de uma perseguição, você começa a murmurar e dizer: não, esse emprego não foi o que Deus quis para mim. Não, você orou por ele, você pediu por ele. Deus está dizendo: neste lugar aonde Deus vai te usar para você produzir e reproduzir. E se você crê nisso, querido, se você acredita, já enche o teu pulmão de ar e glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque não é o lugar onde você está, é quem está com você dentro desse lugar. E se Deus está contigo, querida, onde você está, você vai produzir, você vai crescer, você vai evoluir, você vai além. Por quê? Porque aonde Deus está, Deus faz prosperar. Gideão está malhando trigo no lagar. Gideão não é alguém que está sendo perseguido, que está sendo, o teu povo está sendo massacrado. Gideão não é alguém que está olhando para a circunstância da vida, mas Gideão é alguém que vai se levantar e vai dizer: mesmo que eles estão tomando tudo que a gente tem, o que resta nós iremos continuar produzindo. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o inimigo pode se levantar na direita, na esquerda, na retaguarda, ele vai ter que cair. Por quê? Porque você não vai parar de produzir, você não vai parar de crescer, você não vai parar de evoluir. Se você ouviu isso, enche o teu pulmão de ar, abra a tua boca e glorifica o nome
nome do Senhor, porque o diabo pensou que você ia parar, o diabo pensou que você ia retroceder, mas você continua prosseguindo e reproduzindo, prosseguindo e reproduzindo. Por quê? Porque você é alguém que não para diante de um ataque, você não é alguém que para diante de uma luta ou de uma perseguição, você é alguém que reproduz no lugar onde não dá para reproduzir. Eu acho que você não entendeu isso, querido. Você é alguém que reproduz no lugar que não é para reproduzir, querido, e Deus é especialista nisso. Me explica como Deus é especialista. A Bíblia diz, querido, que agora Gideão está malhando o trigo no lagar, os inimigos invadem e levam tudo, mas Gideão está com fé, Gideão está convicto e ele está salvando o teu povo. Por quê? Porque Gideão é alguém que não abaixa a guarda, Gideão é alguém, querido, que não entrega os pontos, Gideão é alguém que entende que tem que continuar produzindo em meia luta e as provas da vida. Então, se a prova bateu na sua porta, querido, se as lutas sobreveio sobre você, você não pode parar e retroceder, você tem que continuar produzindo. Por quê? Porque Deus vai te garantir a vitória. A Bíblia diz que Gideão está malhando trigo e um anjo vem falar com Gideão. Como isso, irmão? Um anjo desce do céu, enviado de Deus, e vai dizer: varão valoroso. Gideão, quando ouve isso, querido, Gideão fica meio atômico. Por quê? Porque sobreveio uma grande luta sobre o teu povo, os inimigos pegavam tudo que eles tinham, e agora um anjo está dizendo que Gideão é valoroso. Deus está dizendo, por quê? Porque Deus complica e depois explica. A Bíblia diz, querido, que o anjo está falando com Gideão, e Gideão disse: como Deus é conosco e nos sobreveio todas essas coisas. Entenda, irmão, que Deus vai chegar uma hora que vai pegar a sua vida, aleluia, vai virar a sua vida pelo avesso, não para você perder diante da batalha, mas para ensinar você, para instruir a você, para te dar maturidade e você entender que a mão de Deus está sobre a sua vida. Gideão, o anjo fala com Gideão, e a Bíblia fala que Gideão diz: como pode isso nos acontecer tanta coisa e o Senhor está dizendo que está conosco? A Bíblia relata, querido, que Gideão agora começa a dizer ao anjo: olha, se o Senhor é comigo mesmo, fica aqui, porque eu vou lá na minha casa. Gideão vai na sua casa, o anjo espera Gideão. Gideão, quando volta com cabrito, e a Bíblia diz que ele prepara o holocausto, e a Bíblia relata que esse profeta, ele coloca, aleluia, a madeira sobre o holocausto e começa a pegar fogo. Gideão entendeu: Deus está realmente falando comigo. Mas Gideão era aquele crente que Deus nele, ele queria ter uma prova de Deus. Tem crente que é assim: Deus fala a primeira, Deus fala a segunda, Deus fala a terceira, mas ainda ele quer resposta de Deus. Será que Deus está falando? Então Gideão viu que Deus estava falando com ele, só que Gideão é exigente, Gideão quer saber se realmente Deus está com ele, e a Bíblia relata, querido, que Gideão faz uma prova a Deus, e a prova é: olha, eu vou pegar aqui uma pele de carneiro, vou colocar aqui na arena, e eu quero ver se o carvalho vai cair somente nela e a terra vai ficar seca. A Bíblia diz que pela madrugada aquele pano estava ali naquela madrugada. Gideão pela manhã vai lá, e quando ele pega, aleluia, aquele pano e espreme ele, dá uma taça de água, e ao redor está tudo sem água. E Gideão viu que Deus tinha falado com ele, só que Gideão quer prova. Gideão disse: agora, Senhor, eu quero ver, tudo vai estar molhado, aleluia, vai estar todo molhado, aleluia. A Bíblia diz que Gideão fala: agora eu quero uma prova maior, Senhor, eu quero agora, Senhor, que só molha só o pano e o chão não esteja molhado. Gideão, quando chega no outro dia e que pega o pano, está molhado, e o redor
do lugar onde estava seco. E Gideão entendeu que Deus estava falando com ele, porque Deus assim, ele fala e ele confirma. Pode pedir prova dele. Quando ele fala, ele faz. Quando ele fala, ele cumpre. Quando faz, ele fala e revela. Quando ele fala com a sua palavra, ele vela para cumprir. Se Deus falou algo contigo, se prepara, porque ele vai fazer. Eu posso não fazer aquilo que eu posso falar, eu posso falhar com você, mas se Deus falou algo na sua vida, ele vai cumprir. E Gideão está cheio de exigência, porque crente é assim, é cheio de exigência. Crente, ele, aleluia, pede tanta coisa a Deus, pede confirmação a Deus, pede coisa boa a Deus. Então Deus está vendo que Gideão é um cara exigente. Então Deus vai pedir a prova, Gideão, e disse: Gideão, então já que você está me pedindo tanta coisa, eu vou te pedir uma coisa, Gideão. O que o Senhor quer, Senhor? Eu quero que você vá lá na sua casa, aquele altar que está lá de Baal do seu pai, pega aquele boi de 7 anos, pega ele e traz e prepara um altar do lado do altar que está lá, derruba o altar, pega a madeira, aleluia, lá do bosque e quebra a madeira do bosque e prepara um altar no lugar específico. Entenda que Gideão está produzindo, Gideão está multiplicando, mas existia algo na vida de Gideão que precisava ser mudado. Não é só produzir, não é só crescimento, mas algo tem que ser mudado na vida de Gideão. E a Bíblia diz que Gideão vai lá, quebra o altar de Baal do seu pai, que está no quintal da sua casa. Entenda o texto, querido, que Gideão, ao entregar o sacrifício, pastor, ele vai sozinho na sua casa e manda que ele espera do lado de fora. Por quê? Porque não podia entrar na casa de Gideão. Na casa de Gideão tinha algo que não agradava a Deus. Na casa de Gideão tinha algo que não estava compatível com aquilo que Deus ensinou, naquilo que Deus queria na vida de Gideão. Será se Deus entrar na sua casa hoje, ele vai observar coisas boas? Será se Deus entrar na minha casa, ele vai observar coisas boas? Por quê? Porque Gideão deixa ele do lado de fora e entra na sua casa. Por quê? Porque lá existia um altar de Baal. Misericórdia essa hora. Só que Deus fala para Gideão: vai lá e derruba o altar de Baal do seu pai, e prepara um lugar no quintal e levanta um altar para mim. Entenda que Deus não está julgando Gideão, mas Deus está mandando restaurar o altar para adorar Ele. Deus está dizendo para Gideão: Gideão, tem uma coisa lá que não me agrada, e essa coisa que está lá eu quero que você desfaça ela, e prepara um altar para mim, Gideão. Gideão chega lá, quebra o altar e prepara o altar para Deus. A Bíblia diz que pela manhã o seu pai, o povo do seu pai fica desesperado e fala: alguém quebrou o altar de Baal. E eles procurando quem quebrou o altar de Baal, e descobriram que foi Gideão que quebrou o altar de Baal e tinha levantado um novo altar, outro altar. E a Bíblia diz que os homens começaram a acumular em frente à casa de Gideão, falando assim: põe o seu filho para fora, que nós vamos matar ele, nós vamos matar Gideão. E o pai de Gideão disse: olha, Gideão quebrou foi o altar de Baal, e quem tem que resolver isso não é Gideão, quem tem que resolver isso é Baal. Baal que tem que resolver isso. Se ele quebrou o altar de Baal, Baal que tem que resolver com ele. Mas com Baal, irmão, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê, tem mão, não apalpa, tem perna, mas não anda, é carregado por homem, ele não pode fazer nada, ele não pode operar nada, ele não pode trabalhar nada. Então ficou elas por elas. Por quê? Porque se Baal é Baal, ele vai responder amanhã.
E Baal, como não responde, que não é vivo, é um Deus morto, mas o nosso Deus não, Ele é vivo. O nosso Deus é vivo. Você crê que Ele é vivo? Ele até passou lá pela morte, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele até passou pela morte, mas ao terceiro dia Ele vem vencendo a morte. Ele vem vencendo a morte. Por quê? Porque Ele é vivo e verdadeiro, e Ele opera o sobrenatural. E a Bíblia diz que eles acumularam querendo pegar Gideão, e a Bíblia relata que o Deus dele não vai fazer nada. Por quê? Porque o Deus dele não tem vida, é morto e já está sentenciado. Mas o teu Deus não, o teu Deus opera, o teu Deus trabalha, o teu Deus revela, o teu Deus cura, o teu Deus levanta, o teu Deus exalta, o teu Deus é todo poderoso. O teu Deus, Ele tem poder na terra, tem poder no céu. O teu Deus, querido, é o que Ele faz, Ele arranca câncer. O teu Deus, o que Ele faz? Ele levanta paralítico. O teu Deus, que Ele faz? Dá visão ao cego. O teu Deus levanta paralítico da cama e diga para ele: toma a sua cama e anda. O teu Deus pega cego no meio do caminho, coloca a mão dele e fala: curado está ti. O teu Deus, quando mulher vem e toca nele, Ele fala: filha, a tua fé te curou. O teu Deus é assim: se tocar nele, Ele cura, se clamar Ele traz a visão. O teu Deus é assim. Você crê que teu Deus é assim? É só apenas um toque nele, querido. O teu Deus, Ele opera, Ele trabalha, Ele transforma, Ele restaura, Ele levanta, Ele exalta, Ele muda a mente, Ele muda o coração, Ele muda o comportamento, Ele muda. O teu Deus é todo poderoso. E qual é o nome dele? Jeová Shiné. Qual é o nome dele, querido? Emanuel, Deus conosco. Quem é o nome dele? Jeová Rafá. Quem é o nome dele, querido? É o Todo-Poderoso. Você crê nisso? Levanta a tua mão e começa a glorificar, porque Ele está aqui nessa noite. Me dá retorno aqui, varão, pelo amor de Deus. Me dá retorno aqui, pelo amor de Deus. Porque Gideão, puder me dar um retorno aqui, hein? Gideão está com tanta exigência e Deus pede a ele: Gideão, é necessário você fazer um altar para mim. É necessário você consertar e fazer um altar para mim. Gideão vai lá, conserta. Está vendo como é simples? O povo está sobre uma opressão, e Deus vai usar Gideão para quê? Para que esse povo seja liberto dos seus inimigos. A Bíblia relata que Gideão, agora Deus dá a Gideão e fala para ele: ó, eu vou colocar esses homens nas tuas mãos como se fosse um. E Gideão está com um exército enorme ao seu lado. E Deus, querido, como Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus disse assim: eu vou fazer algo com Gideão. Eu vou tirar esses homens que estão com Gideão, não vou deixar muita gente com ele não, porque se eles prevalecer contra os seus inimigos, eles vão achar que a glória é deles. E o nosso Deus não divide a glória com ninguém. Se alguém diz que Deus divide a glória com alguém, está enganado. A glória é dele, o poder é dele, a unção é dele, a graça é dele, o Espírito Santo é dele, a palavra é dele, a igreja é dele, o corpo é dele, as ovelhas é dele, o pastor é dele. Você que está aqui é dele também. Aleluia. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Nada acontece se não for pela vontade dele. Então Deus entendeu: se eu dar esse povo na mão de Gideão, com esse exército que ele está, ele vai se glorificar e vai dizer: a nossa mão, aleluia, que venceu os nossos inimigos. Então Deus, como não quer dividir a glória, querido, o que ele faz? Ele chama Gideão e fala: Gideão, você vai pregoar, e você vai pregoar o seguinte: quem é covarde volta para trás. A Bíblia diz que quando Gideão abre esse sermão e começa a dizer: olha, os covardes que voltam para trás, a Bíblia diz que uma quadrilha voltou para trás, querido, um povo voltou para trás. A Bíblia relata, querido, que
que 22 mil, não é isso, pastor? Ou me foge a memória? Voltou para trás. Quantos covardes tinha ali, querido? Eu não quero massacrar esses homens, mas eles voltaram porque Deus tocou no coração deles para ele voltar. Eles não eram covardes. Deus estava tirando aquele povo para ensinar a Gideão que é a mão dele que opera, que é o poder dele que opera, que é a palavra dele que opera. Então a Bíblia diz que esse povo vai embora, aleluia, vai cada um para o seu lugar, e Gideão agora está, meu Deus, como é que pode isso? Deus tirou tantos homens, como nós vamos vencer? Aí Deus fala: Gideão, desce ao ribeiro agora, vamos ver, Gideão, os homens que vão beber água de joelho e os outros que vão levar a mão na água e levar na boca. A Bíblia diz, querido, que alguns homens chegam ao ribeiro cansado, e a Bíblia relata que alguns pegam a água e levam na boca e outros se ajoelham. Aí Gideão disse: esse que se ajoelharam, certamente é o que Deus vai levar comigo. Por quê? Porque a atenção é: de joelho se vence a batalha, de joelho você fica de pé, de joelho você vence a guerra. Então Gideão tem essa tese também. Ele vai dizer: quem está de joelho vai ir comigo. Aí Deus fala: todos esses que se ajoelharam vão embora para sua casa, e esses que ficaram, aleluia, esses 300 que ficaram, Gideão, é que vão contigo. Então a batalha agora está terrível, irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz no começo que até os camelos era incontável quando eles invadiam a cidade para tomar a colheita, aleluia. Imagine os homens que tinha. A Bíblia diz, querido, que Gideão está só com 300, e a Bíblia relata, querido, que Deus vai falar com Gideão: Gideão, eu já te dei esse povo na sua mão, Gideão, eu já entreguei os inimigos na sua mão, e o povo está agora em ordem de batalha. E a Bíblia relata, querido, que Gideão agora com teu povo está indo para enfrentar os seus inimigos, e indo para enfrentar, a Bíblia diz que um homem está conversando com outro e dizendo: olha, eu tive um sonho pela madrugada. E como é que foi esse sonho? Eu sonhei que um pão assado estava ao redor dos nossos inimigos, do acampamento, como fogo rodando sobre o acampamento dos nossos inimigos. Parece que eu imagino, querido, o sonho daquele homem, aquele pão rodeando o acampamento, fogo, 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 fogo. Gideão preocupado, querido, e aquele homem teve um sonho que um fogo rodeava o acampamento. Aí Gideão: olha, Deus está conosco mesmo, nós vamos vencer a guerra. Então por pouco vamos vencer a guerra, mas é agora que é o negócio. Deus disse assim: Gideão, não vai ter espada, não vai ter lança. Pega a buzina aí, Gideão, aleluia, pega a buzina, Gideão, pega Gideão aí agora, aleluia, pega as tochas, Gideão. Que guerra é essa que Gideão vai vencer sem espada, sem lança? Não, Gideão, sabe como é que você vai vencer essa guerra? Louvando e adorando, louvando e adorando. Eu acho que você não pegou isso. Deus está dizendo: não é com espada, não é com lança, não, você vai vencer a guerra louvando e adorando a Deus. Quem vem adorar, quem vem adorar, quem vem adorar, quem vem adorar, quem vem adorar nessa noite, abre a tua boca para glorificar. Quem vem adorar, eu tenho só 15 minutos, mas você que vem adorar hoje, vem vencer guerra na adoração. Só quem é crente de verdade que acredita. Retorno, por favor. Gideão ninguém vence guerra sem espada, sem lança, mas eu conheço um que vence. Você conhece um que vence? Obrigado. Você conhece um que vence? É Jesus. Ele vence a batalha sem entrar nela. Sem entrar nela, ele já vence a batalha, sem espada e sem lança. Jesus, eu vou no nome de Jesus. O gigante está com espada e com lança, mas ele disse: eu vou no nome de Jesus.
Gideão está vendo que a batalha está tremenda e parece que ele não vai vencer a batalha, mas Deus está dizendo: Gideão, você vai vencer a batalha, porque eu já te dei os seus inimigos nas tuas mãos. Eu já te dei os seus inimigos nas tuas mãos. Gideão está preocupado com a batalha, mas Deus está dizendo: essa batalha eu já venci por você. Não tereis que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Eu pelejarei por vós. Gideão agora fica pasmo, porque não tem espada e nem lança, é só tocha e buzina. Não tem espada e nem lança, é tocha e buzina. E a Bíblia diz que quando Gideão está chegando a Arraial, a Bíblia relata, querido, que os soldados que lá estão, eles estão correndo medrosos. Por quê? Porque quando eles olham para a tocha, eles estão vendo um batalhão de Deus vindo sobre Arraial. Sabe o que vence batalha? Não é lance nem espada, é fogo. Não é lance nem espada, é fogo. Tem fogo aí na sua vida? Tem fogo na sua vida? O fogo arderá constantemente se ao altar e não se apagará. João disse: eu batizo com água, mas ele batiza com fogo que não se apagará. Tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo. Aonde tem fogo tem presença, e aonde tem presença tem manifestação de Deus. Parece que eu vejo de soldado olhando: o que é isso que está vindo aí? Está vindo batalhão? Não, está vindo é fogo. Está vindo é fogo, fogo do céu, presença do céu, unção do céu. Sabe o que é isso? Deus está dizendo para Gideão: Gideão, não precisa mover uma palha, é só adorar e glorificar, só adorar e glorificar, só adorar e glorificar. Quem veio adorar? 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 Me diga, irmão, como que a adoração faz isso? Faz. Paulo e Silas estão adorando e orando. A Bíblia diz que a cadeia começa a quebrar. Aleluia. Pela madrugada as cadeias começam a quebrar. Não tinha lance nem espada, era só adoração. E a Bíblia diz que um som de terremoto entrou e a cadeia abriu. Aleluia. Os cadeados foram quebrados, os presos foram soltos. Paulo e Silas saíram para fora. Por quê? Porque a adoração quebra cadeado e corrente. A adoração quebra a cadeia e traz libertação. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Quem veio adorar? 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 Me prova, sim, ele habita no meio dos louvores. Salmo disse: olha, ele habita no meio dos louvores. Como que é isso? Você está adorando e ele está no meio, no centro da igreja, no centro da vontade, no centro operando e trabalhando. É só adorar, só adorar. É só adorar, só adorar. Gideão está vindo e disse: nós vamos tocar a buzina. E quando tocar a buzina, se prepara. Separou o povo e disse: nós vamos até o arraial. O diabo não entende porque você passa tanta luta, mas chega aqui você está adorando. Dificuldade não para a sua adoração, a luta não para a sua adoração, problema que você passa não para a sua adoração, porque você é um adorador. Você nasceu para adorar, você nasceu para glorificar o nome dele. E tu sabe que quando você adora, o céu se abre sobre a sua vida. Nada pode parar um adorador, nada pode parar. Quero chamar o ministério de louvor aqui, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Ministério de louvor, por favor, vem aqui em nome de Jesus para nós adorar a Deus. Para nós adorar a Deus. Deus está dizendo para Gideão: Gideão, você não vai se glorificar nessa vitória. Essa vitória sou eu que vou te dar. E para que você não se glorie nela, dizer que foi a tua mão, a tua força, a tua inteligência, a tua estratégia, eu estou tirando um homem, estou tirando uma arma de guerra. E você só vai fazer aquilo que eu estou mandando. Por quê? Porque eu vou vencer essa guerra por você.
Gideão, eu estou tirando toda a possibilidade sua e toda a inteligência de guerra. Por quê? Porque eu vou operar por você, e quando você chegar lá na frente vai dizer: a mão do Senhor foi que nos livrou dos nossos inimigos, a mão do Senhor que abateu os nossos opressores. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Deus está dizendo assim: ei, essa batalha que você está passando não vai ser a tua inteligência, não vai ser, aleluia, a tua capacidade, mas vai ser Deus que vai vencê-la para você. Vai ser Deus. Por quê? Porque quando alguém perguntava, vai dizer: só podia ser Deus. Aleluia. Esse problema só podia ser Deus. Eu tentei de várias formas, mas só Deus pode fazer. Eu peguei todo o recurso que eu tinha, mas só Deus operou. Aleluia. Eu tinha até tudo na minha mão, mas quando eu chegava lá não dava certo. Mas quando Deus entrou no negócio, alabacandarácia, aí fruiu o negócio. Aleluia. O currículo era tão bom, especialidade pura, mas a porta não se abria. Mas quando eu coloquei na mão de Deus, Ele veio com a chave e abriu a porta e disse: pode entrar. Aleluia. Eu procurei os melhores médicos, paguei tudo que tinha, aleluia, os mais especialistas e melhores, mas eles não resolveram o problema. Mas quando eu fui na porta da minha casa e disse: se somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada, saiu correndo, tocou nas vestes dele. Quando tocou, dele saiu virtude, dele saiu virtude, dele saiu virtude. Porque de mim mesmo eu não podia, mas como veio dele, a cura veio sobre mim. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Eu tentei de tudo, não deu certo, mas quando eu coloquei na frente, quando eu coloquei ele na frente, ele veio vencendo as guerras, ele veio atravessando o mar, ele veio quebrando as muralhas, ele veio quebrando os cadeados, ele veio quebrando as correntes, ele veio movendo as águas. Quem é ele? O Todo-Poderoso. Quem é esse? É o Rei da Glória. Quem é esse? O Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso é o Rei da Glória. Quem é? Quem é ele? É o Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ei, 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 ei. Deus está dizendo nessa noite: toda impossibilidade vai cair por terra. Por quê? Porque a mão de Deus está operando sobre a sua vida, e Ele está dizendo: eu vou abrir porta, eu vou mover água, eu vou trazer existência aquilo que não existe para te abençoar. Por quê? Porque eu sou Deus. Por quê? Porque eu opero. Por quê? Porque eu trabalho. Por quê? Porque eu tenho todo o poder, toda a honra, toda a glória está na mão do Todo-Poderoso. Sai. Parece que eu vejo Gideão. Fique de pé em nome de Jesus, senão não termino. E eu tenho que passar o microfone. Vou passar na hora, pastor. Não diz a Bíblia, mas pensa eu. Alguém diz assim: Gideão, como é que foi isso, Gideão? Rapaz, o negócio foi sério. Por que, Gideão? Eu pensei que não ia, eu pensei que não dava, mas vou te falar, eu não tive que mover uma palha. Por que, Gideão? Porque Deus moveu o sobrenatural por mim. Mas como assim, Gideão? Irmão, eu não sei, eu sei que o irmão teve um sonho, e esse negócio de sonho é tremendo. E que sonho foi esse? Um pão como fogo estava no arraial dos inimigos, rodeando ele. Parecia que eu via tocha, 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 um fogo rodeando o terreno do inimigo. Era Deus já dando a vitória. Mas Gideão, como é que foi? Rapaz, eu peguei a espada, eu peguei a lança e falei: vamos embora. E Deus disse: calma, calma. Como assim, Deus? A batalha não vai ser desse jeito. Buzina numa mão e tocha na outra.
Mas Senhor, como se vence batalha assim? Ei, esquece. Não é do jeito que você pensa, é do jeito que eu penso. Não é do jeito que você pensa que vai ganhar, é do jeito que eu estou dizendo que você vai ganhar. Primeiro, vocês não precisam ganhar batalha nenhuma, a batalha já está ganha. Isso é só uma encenação daquilo que eu estou fazendo. Então vamos embora, como é que é? Tocha e buzina, tocha e buzina, tocha e buzina. Pega na mão do seu irmão, diga para ele: tocha e buzina. Fala para ele: tem tocha aí? Tem buzina aí? Buzina é glória. Fala para ele: buzina é glória. E tocha, fala para ele: tocha é língua estranha. Por quê? Porque é fogo do Espírito Santo. Pergunta para ele: você veio com tocha ou veio com buzina nessa noite? Pergunta a ele para terminar: você veio com tocha ou veio com buzina? Fala para ele: e por que você não tocou buzina ainda? E por que você não levantou a tocha ainda? Fala para ele: tocha e buzina é o que você vai vencer a tua batalha nessa noite. Fala para ele: para vencer batalha hoje é tocha e buzina. É glória a Deus e aleluia, língua estranha. Glória a Deus, aleluia, língua estranha. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. Enquanto tu adora, Ele cuida da sua vida. Enquanto tu adora, Ele cuida dos seus. Enquanto tu adora, Ele entra na sua causa. Enquanto você adora, Ele entra na sua batalha. Então adora, 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 adora. Adora Ele, adora Ele. Eu estou escutando barulho de glória aqui. Eu estou escutando barulho de glória aqui. Glória, 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 glória.